um remédio que contém apenas açúcar e que gera resultados terapêuticos incríveis nos pacientes. Um médico que injeta apenas uma solução salina nos soldados na guerra, realizando remoções de membros com total ausência de dor. O que está acontecendo? É bruxaria? É magia negra? Não, se trata apenas do efeito placebo. Tomar um comprimido com uma alta expectativa de obter uma cura, esta mentalidade pode facilmente influenciar o seu corpo de forma positiva, mesmo que o comprimido seja apenas água com açúcar. Este é o efeito placebo. Entenda que eu não estou dizendo sobre misticismo ou enganação. O efeito placebo é totalmente comprovado pela ciência. Não é de hoje que os médicos, curandeiros e etc. utilizavam o efeito placebo. Há muitos séculos passados, tudo que os médicos, os curandeiros, etc. tinham para oferecer aos seus pacientes eram pílulas e poções sem qualquer fundamento científico. Como, por exemplo, uma poção de baba de um sapo específico de uma certa região era uma grande iguaria medicamentosa, capaz, claro, de curar determinadas doenças. No século XVIII, na Inglaterra, era vendido um par de varas de metal pontiagudas, chamadas de Perkin Tractor, para tratar enxaquecas. E se você me perguntar, mas Anderson, isso funcionava? Sim, e muito. Tais varas eram vendidas todos os dias. No entanto, o mais curioso é que em 1799 o médico John Hygarth decidiu testar as varas de metal com 5 pessoas que sofriam de reumatismo crônico. E para os 5 participantes foi entregue uma vara pirata. No entanto, foi avisado que as varas eram as originais. E dos 5, 4 relataram que as dores simplesmente desapareceram. E foi desde então que surgiu o nome do efeito placebo. O fenômeno de simplesmente se sentir melhor por acreditar que vai se sentir melhor. Mas a palavra placebo é utilizada há muito tempo atrás, e que significa eu agradarei em latim. Tem origem no século XIV em funerais. E placebo, olha só que interessante, era o nome do indivíduo que era pago para substituir um membro da família do falecido. Mas com o passar do tempo, o termo se associou com o que era falso. Afinal, não havia sentimento ou dor nenhuma no contratado. Ele estava apenas lá por motivos financeiros. Mas este não é o evento mais significativo acerca do placebo. Um dos principais nomes acerca deste tema é o Dr. Henry Becker, que descobriu o efeito placebo como médico na Segunda Guerra Mundial. E após ficar com falta de morfina para realizar procedimentos médicos, o mesmo substituiu a morfina, afinal não tinha, por uma solução salina simples, mas ainda continuava a dizer para os soldados feridos que ele estava aplicando morfina. E o mais curioso é que metade dos soldados relataram a redução ou até mesmo a total ausência da dor. E por isso, em 1955, o Dr. Henry Becker publicou a obra denominada O Poderoso Efeito Placebo. E desde então, o efeito placebo foi considerado um fato científico. E para você entender o quanto o efeito placebo é considerado, nos Estados Unidos, quando novas drogas estão sendo testadas, a Food and Drug Administration exige o teste com efeito placebo. E para cumprir tal exigência, alguns voluntários recebem o medicamento real e outros voluntários recebem o medicamento placebo. E o grau da eficácia do medicamento é testada através da comparação da melhora em relação ao medicamento real e ao efeito do placebo. E a única forma do medicamento entrar no mercado é a comprovação do desempenho superior ao do placebo. E agora aqui tem um grande problema, não para mim, principalmente para as indústrias farmacêuticas e os desenvolvedores de novas drogas. Porque a cada vez mais o placebo tem aumentado a sua eficácia significativamente. E até mesmo os testes já demonstraram que alguns medicamentos bem conhecidos atualmente e que são utilizados para depressão e ansiedade e que ainda circulam no mercado, eles teriam dificuldade em passar novamente no teste do efeito placebo. Muito interessante, não é mesmo? A pesquisa mais relevante sobre o que acabei de comentar ocorreu em 1998 com o diretor do programa de estudos de placebo da Universidade de Harvard, Irving Kirsch. Para o programa, o mesmo selecionou 2.318 pacientes com depressão. 1.460 receberam a medicação real e os outros receberam o placebo. A partir dos estudos, foi concluído que 75% das respostas ao medicamento testado foi uma resposta ao placebo e 25% poderiam ser um efeito
efeito verdadeiro do medicamento. Ou, a cada 10 pacientes, em média, 8 apresentariam a mesma resposta do medicamento caso ingerissem um comprimido contendo apenas açúcar. Eu não preciso nem comentar que a indústria farmacêutica não ficou muito contente com tal estudo e resultado, e obviamente criou diversas dúvidas e críticas acerca do estudo. Não tão longe, em 2016, publicado na revista Lance, um estudo para provar o contrário dos resultados de Irving Kirsch, onde garantia a eficácia dos antidepressivos. No entanto, presta atenção, o que ocorreu é que o próprio estudo foi financiado por empresas farmacêuticas. Não preciso falar mais nada, né? Então fica aí com a sua própria conclusão. Mas agora, uma pergunta realmente importante. Por que as pessoas respondem eficazmente ao efeito placebo? A verdade é que por mais que atualmente existem vários estudos sérios acerca deste tema, ninguém sabe ao certo. No entanto, tudo leva a crer que o fator expectativa é o elemento que faz o placebo ser tão poderoso. Em 1964, o pesquisador Victor Vroom, de Yale, criou a teoria da expectativa. Conforme a teoria, Vroom afirma que a ação depende da expectativa, isto é, quanto maior for a recompensa ou a expectativa, maior será a ação e o resultado. E, portanto, conclui que o efeito placebo funciona devido à expectativa gerada em torno do resultado. Quanto mais o paciente acreditar ou for manipulado a acreditar na eficácia do medicamento, maior tenderá a ser a sua eficácia, mesmo que seja um comprimido com açúcar. No entanto, é extremamente importante destacar que não é apenas a expectativa gerada, e sim expectativa aliada à sugestão. E devido à sugestão, nem todo efeito placebo é positivo. Ao contrário do placebo, há o que foi denominado efeito nocebo, onde é o resultado, por exemplo, quando um médico, uma autoridade, menciona possíveis efeitos colaterais para o seu paciente, e o paciente obtém exatamente os efeitos sugestionados pelo médico. Outro exemplo, infelizmente muito comum, é onde o médico sugestiona a complexidade e a demora da pós-recuperação. E, consequentemente, o paciente tem uma recuperação muito mais difícil. Eu mesmo já vivenciei o efeito nocebo em contextos de recuperação quando era criança. Eu quebrei o braço e o médico disse que o osso levaria muito tempo para se recuperar. E eis que perguntei quanto tempo exatamente, e o médico respondeu, vai levar 3 meses. E o resultado foram exatos 3 meses para a recuperação total do braço. Só que o mais curioso é que após isso, um outro médico me disse, observando o raio-x, que 3 meses foi tempo demais para aquela recuperação. Bem, até aqui fica fácil de saber qual médico eu preferia ter sido tratado, não é mesmo? E com tudo isso, obviamente reconhecer o poder da expectativa, aliada à sugestão, é extremamente importante para certos contextos, ainda mais na relação médico e paciente, terapeuta, cliente, etc. Aliás, a expectativa e a sugestão é um processo que todo hipnotista conhece e utiliza com bastante eficácia. Até mais!